Boa noite. Quero, com a ajuda de Deus, continuar pensando a respeito daquele assunto sobre a nossa comunhão com o Senhor. Dessa vez nós vamos ler no livro de Números, capítulo 2. Números 2, nós vamos ler o versículo 1 e o 2, depois nós vamos ler o versículo 17. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. O versículo 17. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos, como armaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Com a ajuda do Senhor, irmãos, tenho lido esses versículos aqui e buscado tirar lições que nós nos identificamos na comunhão que nós temos diária com o Senhor Deus, seja nas reuniões, seja durante a semana, enquanto precisamos de assuntos práticos durante a semana. E esse assunto é interessante para nós. Uma coisa que nós notamos aqui e que é bem importante para nossas vidas. Os versículos 1 e 2 falam da organização do povo de Deus quando eles estavam com as suas tendas armadas, acampadas. Fala de quando eles estavam parados ali no deserto. E o versículo 17, você vai notar, fala da vida deles quando eles estavam avançando, progredindo. Ele vai utilizar a palavra, então partirá. Isso dá a ideia, irmãos, de um avanço. E eu queria aqui tirar esse paralelo. Acampados, avançando. Parados, progredindo. Nas duas ocasiões, irmãos, a tenda da congregação, ela ocupava o lugar de centro na vida do povo. Nota bem, no final do versículo 2, as tribos, irmãos, elas tinham a vida delas, acampados ao redor da tenda da congregação, quando eles estavam acampados. Quando eles estavam avançando, partindo no versículo 17, o Senhor não perdeu o seu lugar de centro. Eu fico imaginando, irmãos, a organização, a disciplina de manter o Senhor naquele lugar central, fundamental, especial. Seja acampado, seja avançando, o Senhor, ele tinha um lugar central no meio do povo.
A tenda da congregação, também conhecida como tabernáculo. E queria tirar aqui algumas lições práticas desse versículo 2. Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira. É interessante isso, irmãos. O Senhor, Ele estabeleceu os princípios, as organizações, como Ele quis. E aqui, quando você lê esse capítulo inteiro, você vai notar que para 12 tribos haviam 4 bandeiras. Não quero entrar nesses detalhes, mas para cada 3 tribos havia uma bandeira. E cada tribo, irmão, sabia o lugar certinho de ocupar. Eles não podiam pensar assim: eu vou reunir da maneira que eu penso, segundo os critérios que eu penso, segundo os gostos que eu tenho. Mas não, irmãos. O Senhor, Ele estabeleceu princípios, ordens, a organização do Senhor, e cada tribo sabia bem o lugar que ela devia ocupar. E eu posso pensar, eu posso imaginar, chegando o momento de acampar, o tempo de parar, o Senhor ali no meio, representado por aquela tenda da congregação, cada família chegando, ocupando o seu lugar debaixo da sua bandeira. E assim eu fico pensando, imaginando nos nossos dias. O tabernáculo, ele fala do Senhor Jesus Cristo, é uma das figuras do Senhor Jesus Cristo nas suas perfeições, nas suas belezas. Mas o tabernáculo também fala da presença de Deus no meio da sua igreja. E eu posso imaginar, irmãos, as famílias chegando nas reuniões da igreja, cada um debaixo da sua bandeira, e essa bandeira também fala de Cristo. Cada um debaixo da sua bandeira, cada família chegando. Mas algo que toca o nosso coração, irmãos, diante desses ajuntamentos nós vemos muitas das vezes bancos vazios. E o que tem tocado o meu coração é pensar que não é um sintoma saudável famílias se ausentarem por temporadas grandes das reuniões da igreja. Sabe, o Senhor, irmãos, Ele armou, o Senhor, Ele tinha aquela organização, quer o povo ficar separado, quer o povo avançasse. O Senhor, Ele ocupava aquele lugar no centro, e cada família ao redor da tenda da congregação. Em 1 aos Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios 14, versículo 33. Queria ler esses versículos aqui de 1 Coríntios 14. É um texto que nosso irmão já tem exposto para nós sobre os dons, mas queria pensar aqui. Deus, Ele é um Deus de organização, organizado. E queria ler esses versículos. Eu estava estudando o comentário Hit. E aquele irmão, ele faz um paralelo muito interessante da organização do povo no deserto e da organização que o Senhor Deus, Ele espera no meio da sua igreja.
E o versículo 33 vai dizer que porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Sabe, irmãos, o Senhor espera de nós. Chega nas ocasiões, nos encontros que Ele tem estabelecido para nós. Que encontros? Vamos abrir Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Encontros que o Senhor, irmãos, Ele tem dado oportunidades. Esses encontros na quinta-feira à noite. Não que seja a regra, mas é os dias aqui que são marcados das reuniões da igreja. Quinta-feira, uma reunião tão especial, mas tão difícil de nós nos encontrarmos aqui. Onde nós somos tentados muitas das vezes a ficar em casa porque estamos cansados do trabalho. Mas quanto que essa reunião ela é importante, quanto que ela nos fortalece. Às vezes uma semana tão difícil, mas nós encontramos forças, porque foi o Senhor que estabeleceu esses momentos. Momentos em que nós podemos usar aquelas figuras de um carvão, ele encontrando força com o outro, ele vai reacendendo as suas brasas. Como uma ovelha, ela encontra força como um rebanho, assim o Senhor, irmãos, Ele espera cada família se achegue debaixo da sua bandeira. E o Senhor no meio. E o Senhor no meio. Sabe, irmãos, quando nós começamos a selecionar as reuniões que nós viemos, não é sintoma bom. Eu tenho pensado no meu coração que muitas das vezes é impossível por conta do trabalho, por conta da saúde. E o Senhor bem sabe disso, o Senhor justo, o Senhor sabe de tudo. Mas penso para nós, irmãos, que é um investimento pensar assim, eu quero chegar a um momento em que as reuniões serão todas disponíveis na minha vida. Em que terei momentos disponíveis para estar aqui nas quintas-feiras, nos estudos bíblicos no sábado, no partir do pão cedo. E não só no partir do pão e ir embora logo em seguida, irmãos. Não. É estar no partir do pão e estar disponível para ouvir o estudo bíblico depois. Porque nós precisamos disso. Cada um debaixo da sua bandeira, que é Cristo. Cristo no meio, irmãos. Disponível nas reuniões do domingo à noite. Seja o Evangelho, seja uma exortação, seja um ensino, disponível. Quer parados, irmãos, quer avançando. Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que especial, irmãos, é saber que o Senhor Ele está no nosso meio.
Onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao nome dele, ele está aí. Muitas das vezes perdemos oportunidades, não por motivos justos, mas muitas das vezes, como aquela figura lá de Cantares, por preguiça, irmãos. E eu digo isso apontando todos os dedos da minha mão para mim. Muitas das vezes, irmãos, o crente perde oportunidades preciosas na comunhão do Senhor, não é por motivos justos, mas é por preguiça. O Senhor batia na porta daquela mulher lá em Cantares, e ela disse que ela já tinha trocado de roupa, já era tarde para ela abrir aquela porta. E muitas das vezes, irmãos, na nossa vida prática, nós só damos valor pelas coisas quando nós a perdemos. É quando o Senhor vai embora. Que Deus ele nos ajude, irmãos. Que Deus ele nos ajude. Parece que nós estamos vivendo em dias em que crentes passam temporadas longe das reuniões da igreja. Temporadas longe diante do Senhor e não sente falta nenhuma. Aquela mulher, quando ela perdeu a oportunidade de estar com o Senhor lá no livro de Cantares, ela ficou doente. Doente de amor. Que Deus ele nos ajude, irmãos, de viver uma vida longe dele e não sentir tristeza por isso. Sabe, o Senhor, ele espera no mínimo na vida do crente, essa tristeza de saber que está devendo. Mencionei que quão bom é chegarmos no final de semana diante do partir do pão e fazer mesmo uma análise, um exame. Poxa vida, essa semana eu fiquei devendo. Podia ter aproveitado mais as oportunidades. Que Deus ele nos ajude, irmãos. Porque muitas das vezes na vida prática, nós não perdemos oportunidades nos lazeres da vida. Na academia nós não faltamos. No trabalho nós somos disciplinados. Nós buscamos capacitar-nos, treinamentos, cursos. Mas espiritualmente é quando dá. Se dá, estarei lá. Números capítulo 2 ainda. Números capítulo 2. Uma outra palavra interessante nesse versículo 2, Números 2, versículo 2, é a palavra, você vai ver aí, cada um debaixo das suas bandeiras. Isso fala de ordem. Eles não podiam reunir em qualquer lugar. Assim o crente, irmãos. Ele não pode reunir em qualquer lugar. Uma vez que ele entendeu os princípios, as doutrinas do Senhor, irmãos, o crente que ele entendeu, ouviu das doutrinas, ele sabe bem aonde ele deve reunir. Ordem. Mas a palavra que vem após ali ao redor, defronte da tenda da congregação, fala de reverência. Porque essa palavra de fronte, ela significa também a certa distância. Outro significado é certa distância e voltado para. De frente, a certa distância. Imagina bem aqueles exércitos, aquelas famílias acampadas ao redor
do tabernáculo, da tenda da congregação, e nós imaginamos ali a figura do Senhor Jesus Cristo no centro, mas eles tinham que permanecer a certa distância. E isso nos fala de reverência. E queria já bem objetivamente entrar para nós como igreja. Nós temos um privilégio muito grande de estarmos perto. Mas muitas das vezes, esse estar perto, diante de privilégios, irmãos, tão ricos, privilégios tão preciosos, muitas das vezes o crente ele não dá valor. Muitas das vezes falta reverência. Que Deus ele nos ajude, irmãos, a aproveitarmos essas oportunidades de comunhão com o Senhor e ter também ali uma reverência que o Senhor ele merece. As coisas de Deus, eu anotei o que o irmão ele escreveu. Há uma grande necessidade de termos reverência com as coisas de Deus. Aquelas famílias, elas estavam a certa distância. Nós estamos, irmãos, perto. E que Deus ele nos ajude. Queria finalizar. A palavra do versículo 2, ao redor. Do versículo 17. Partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio. Queria juntar essas duas palavras. Ao redor do versículo 2 e no meio do versículo 17. Sabe, isso aqui toca profundamente, irmãos, na minha vida durante a semana. Eu penso que a nossa vida, irmãos, quer nas reuniões, quer durante a semana, o Senhor ele deve ocupar esse lugar no meio, no centro. O que isso significa? Significa dar prioridade para as coisas de Deus. É colocar o Senhor como a razão da nossa vida, irmãos. O centro, o principal, o primeiro. É pensar, irmãos, a longo prazo. Pensar, nossa, eu não tenho conseguido estar presente nas reuniões do Senhor, mas eu vou investir, vou fazer o máximo para que eu tenha condições de quer eu esteja acampado, quer eu esteja avançando, eu vou estar lá. Sabe, irmãos, eu vou dizer mais uma vez, não é saudável chegar nos momentos de encontro com o Senhor, tar família tal, e naquele banco estar vazio. Muitas das vezes por temporadas grandes. Eu queria encerrar o tabernáculo, a tenda da congregação, ela deveria estar no lugar central na vida do povo. O tabernáculo, ele fala de Cristo, fala da igreja. E uma pergunta que podemos fazer para nós: será que a pessoa do Senhor Jesus Cristo ela ocupa um lugar central na nossa vida? Será que a igreja local ela ocupa um lugar no centro da nossa vida? Eu gostei da frase que o irmão que escreve o comentário HIT de Números, ele escreve dizendo assim: a igreja local ela não deve ser um mero acessório, mas ela deve ser o centro no qual a nossa vida deve girar.
Muitas das vezes nós podemos tratar a igreja, as reuniões da igreja, como um mero acessório. Mas não, irmãos, ela deve ser o centro no qual todas as nossas atividades devem girar. Fazer o máximo, irmãos, o máximo. Para que, durante essa peregrinação nossa no deserto, quer parados, quer avançando, o Senhor tenha o seu lugar no centro da nossa vida, irmãos. Que Deus lhe abençoe a sua palavra. Amém. Amém.